quero falar sobre o pastor Paulo Júnior. Tenho certeza que vocês conhecem. Eu tenho assistido alguns vídeos deste. Em algumas coisas eu até concordo. Eu discordo. Aleluia, glória a Deus, paz e graça a todos inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então pessoal, hoje eu vou novamente comentar um vídeo que mandaram para mim de uma irmã que falou assim em relação ao pastor Paulo Júnior, sobre algumas mensagens que o pastor Paulo Júnior falou. Então eu não preciso sair em defesa do pastor Paulo Júnior, porque ele por si só tem capacidade suficiente para fazê-lo. Mas como a gente faz apologética aqui no nosso canal, eu achei por bem de dar uns conselhos à nossa irmã. Eu já falei dela aqui em um vídeo passado, onde ela comentou a questão do dízimo, né? Ela falou um pouco sobre a questão do dízimo, sobre a questão do pastorado feminino também, ela tocou nesse assunto. E hoje eu estava notando aqui no meu canal no Facebook esse vídeo que ela fala e comenta acerca das pregações do pastor Paulo Júnior, né? Para quem não sabe de quem eu estou falando da nossa irmã Regina Tiburcio. E desde já eu queria dizer aqui à nossa irmã Regina: imagina, eu não tenho nada contra a senhora como pessoa. Aqui nós combatemos ideias, pressupostos teológicos, tá certo? Aqui a gente defende cosmovisões teológicas. Não tenho nada contra a senhora. Então a nossa irmã Regina, ela faz vários vídeos no seu canal. Eu posso analisar aqui que são vídeos de autoajuda, né? Vocês podem ver aqui a grade dos vídeos que ela costuma colocar no seu canal do YouTube. Por esses dias eu coloquei até um vídeo falando sobre o pastor Júnior Trovão, que saiu em defesa da prática do dízimo para a igreja. O Júnior Trovão, né? Eu postei um vídeo lá no nosso canal, tá até aqui, olha, esse vídeo aqui, a mentira sobre o dízimo, minha refutação ao pastor Júnior Trovão. Eu peço a vocês que depois venham aqui no meu canal, se vocês ainda não viram esse vídeo. Mas ela faz uma apologética aqui, uma apologética não, ela sai em defesa com argumentos próprios do pastor Júnior Trovão. Dê uma olhadinha. E hoje em dia tem muitos pastores, pastoras, missionários, que são perseguidores de essa questão de pastoras é complicado, né? É muito complicado. Eu já falei sobre isso aqui no nosso canal. Profetas, até pregadores, são perseguidores de profetas e profetisas. Eu já falei sobre isso aqui no canal também, sobre essa questão de ter o dom da profecia. Não é ser profeta, irmã. Irmã, não existe essa questão de que a pessoa exerce o ministério profético ainda nos dias atuais, irmã. Ter o dom da profecia é ter uma capacitação sobrenatural da parte de Deus para trazer uma mensagem de conforto e consolação para a igreja, nada mais, nada menos. E isso acontece, irmã, não por ministério.
isso acontece por vontade soberana de Deus, quando Deus quer, irmã. Não é quando a gente quer, é por vontade soberana de Deus. Eu tenho observado um profeta, homem de Deus, que Deus levantou e tem sustentado até hoje, pastor Júnior Trovão. Aquele homem, ele tem falado exatamente aquilo que Deus manda. Ele não é homem de meias palavras, mas de palavra inteira. E eu tenho observado quantos levante aquele homem tem sofrido. Bom, eu não vou deixar o vídeo rolar, depois vocês entrem aí no canal da nossa irmã e deem uma olhadinha nesse vídeo aí. Impressionante como ela sai em defesa do Júnior Trovão, que por esses dias tem falado coisas que, meu Deus do céu. Irmã, eu não sei se a senhora chegou a saber, eu acredito que não. Eu já presenciei em mensagens da internet o Júnior Trovão pregando na Igreja Mundial do Reino de Deus, do Valdomiro Santiago, aquele irmã do feijão, do milhão, tá lembrado? Também vi o Júnior Trovão pregando na igreja do Agenor Duque, aquele Agenor Duque que ficou nas costas de uma suposta pastora, né? Naquele movimento do cavalinho, sim, o Agenor Duque. Aí a gente sai em defesa de pessoas que estão em comum acordo com verdadeiros hereges dentro do reino de Deus. Eu acho isso muito complicado. Mas o meu assunto aqui é sair em defesa do pastor Paulo Júnior. Não que ele precise, mas a gente faz apologética e a gente precisa desconstruir aqui algumas situações, tá certo? Tá aqui o vídeo que ela postou, né? Quem é o pastor Paulo Júnior? Eu acredito que para fazer um vídeo desse, ela deve ter feito uma pesquisa, né, irmã? A senhora deve ter saído aí, pesquisado a fundo a vida do pastor Paulo Júnior, toda o trabalho que o pastor Paulo Júnior tem desenvolvido, as pregações, para fazer um vídeo como esse, né? Eu só queria fazer um comentário aqui, abrir um parêntese aqui. O interessante aqui, irmã, é que a senhora aqui, nesse vídeo aqui, a senhora está dizendo: presidente Jair Messias Bolsonaro ungido por Deus. Né? Aqui a senhora está fazendo uma apologia ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Né? Já que a senhora está fazendo algo diferente. Luto Paulo Henrique Amorim. Descanse em paz. Está até aqui, ó. Descanse em paz. Ainda colocou H-E-I-N. Eu acho que foi um erro de digitação aqui. Eu não sei se a senhora, irmã, o Paulo Henrique Amorim era um ferrenho esquerdista contra o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não sei se esse vídeo aqui, eu quero estar errado. Eu não sei se a senhora colocou esse vídeo aqui para ganhar views, né? Ganhar visualizações, eu não sei. Eu posso estar errado. Mas é algo que não dá para entender. A senhora defende a direita, que é o presidente, e defende a esquerda, que é o Paulo Henrique Amorim. Eu estou sem entender aqui, irmão, em que lado a senhora está. Tá entendendo? E não somente isso, mas também sobre esse vídeo aqui que a gente vai analisar agora, ok? Eu coloquei até aqui na parte onde a gente vai começar, porque do começo para aqui a senhora fala um monte de coisas, mas o que me interessa mais é essa parte aqui. Vamos ao vídeo e vamos comentar passo a passo. Quero falar sobre o pastor Paulo Júnior. Tenho certeza que vocês conhecem. Eu tenho assistido alguns vídeos deste homem. Em algumas coisas eu até concordo, muito eu discordo. Uma das coisas que eu discordo com o pastor Paulo Júnior é que ele diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Que as pessoas estão predestinadas à salvação. E tem pessoas predestinadas a ir para o inferno. Aí eu discordo.
Bom, eu queria trabalhar aqui a primeira. São duas coisas interessantes aqui. A questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito que está havendo uma má interpretação daquilo que o Paulo Júnior falou, ou prega, ou ensina, sendo ele um seguidor da linha reformada, né? Calvinismo. E se tem um entendimento equivocado dessa questão de que uma vez salvo, salvo para sempre. Existe um fundo de verdade nisso? Existe. Existe porque, ao passo que o indivíduo é salvo, Deus, por sua vez, que salva o indivíduo, é poderoso para mantê-lo salvo. Tá certo? O que a gente precisa entender aí na questão da predestinação, eu me entristeço aqui, irmã, porque a senhora falou do assunto, mas não citou texto nenhum para dar base à sua argumentação. A senhora discorda com base em quê, minha irmã? Veja só, deixa eu só mostrar algo à senhora aqui. Predestinação é um assunto bíblico, Pedrosa? É um assunto bíblico. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29 diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, veja, conheceu antecipadamente, ok? Então, é algo que aconteceu antecipadamente. O que? O conhecimento que Deus tem. Ele conhece antecipadamente, não só conhece, mas também os predestina. Também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, porque conheceu, Deus conhece os seus, e a esses que Deus conhece, Deus predestina, e aos que predestinou, a estes chamou. Então, só será chamado, irmão, aquele que foi predestinado no conhecimento que Deus tem de todas as coisas. É o texto dentro do seu contexto. E outra, essa predestinação com base no conhecimento que Deus tem está harmonizado conforme o seu plano. É plano de Deus estabelecer o projeto da salvação através da predestinação, irmão. Agora, voltando aqui à questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Vou tentar explicar com uma lógica aqui bíblica. Existe a justificação e a substituição no projeto da salvação. Ou seja, Cristo me substitui. E ao passo que eu sou substituído no tribunal de Deus, que é o Calvário, Cristo me substitui na cruz, eu sou substituído e ao mesmo tempo eu sou justificado, minha irmã. Então, além de ser substituído por Cristo, tá certo? Cristo é o sacrifício pelos nossos pecados. A cruz não era para Cristo, era para mim. Então eu sou substituído por Cristo, e ao passo que eu sou substituído, eu saio desse tribunal justificado. É por isso que Paulo diz em Romanos 8: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmã, não perde não, irmã. Não perde, salvação não se perde. Por que salvação não se perde? Porque é impossível que o juiz desjustifique o que foi justificado. Então Deus vai estar voltando atrás na sua palavra? Não é isso. Se eu sou substituído pelo sacrifício de Cristo e Deus me justifica, e Deus vai voltar atrás na sua palavra? Não, irmão. Então eu saio do tribunal de Deus, que é o Calvário, justificado, e os meus pecados ficam cravados na cruz de Cristo. A cédula que nos era contrária, ele cravou na cruz. Está cravado, irmão. É impossível que este pecado de condenação, o pecado original, o pecado de Adão, que está cravado na cruz de Cristo, é impossível que ele alcance novamente o eleito, irmão. É por isso que salvação não se perde, abençoado. Salvação é um projeto que começa em Deus e termina em Deus. Aleluia. Eu ainda queria, só para concluir aqui, meu raciocínio, são 2 livros que falam de predestinação, ok? Já que a senhora não trouxe
os textos para dar base à sua argumentação, porque a senhora discorda, mas discorda com base em quê? Em Mentiricenses 171? Em Inventares, capítulo invisível, versículo que não existe? Tem que ter base bíblica, irmã. Eu não posso discordar de você sem trazer um pressuposto, sem trazer base bíblica, porque senão isso vai ser axiologia. Tá entendendo? E da axiologia eu abandonei há muito tempo. Então Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim, ó, olha o que está dizendo aqui. Em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. É vontade de Deus, irmão. É a benevolência da vontade de Deus, a misericórdia de Deus pela sua vontade nos predestinou. Ele nos quis predestinar. Tá certo? E aqui no versículo de número 11 diz assim, ó, nele fomos também escolhidos, também sido predestinados conforme o plano, aquele plano que eu falei em Romanos capítulo de número 8, tá entendendo? Aquele plano tá aqui, ó. Fomos predestinados conforme o plano daquele que cria tudo, completamente tudo, de acordo com o propósito de sua vontade. Então, predestinação, irmã, é um projeto que está dentro da vontade de Deus. E contra fatos, não há argumento. Os eleitos são predestinados à salvação. E os perdidos, Pedrosa? Os perdidos estão destinados à ira de Deus por causa do pecado. O pecado original, o pecado de Adão, que determinou na condenação de todos os homens. Agora, isso é da base bíblica a argumentação, minha irmã. Amém? Mas vamos voltar novamente para o vídeo dela. Essa doutrina está errada. O impressionante, irmã, é que a senhora diz, a doutrina está errada, mas não apresenta provas, irmã, apresente provas. A senhora foi infeliz, falhou, porque falou e não apresentou provas. A senhora tem que provar em que essa doutrina está errada, irmão. Uma das vezes também, em uma das suas pregações, ele disse que chamou alguns pastores de falso profeta, como o pastor Silas Malafaia, Marco Feliciano, o Benny Hinn. Apesar que eu discordo de muitas coisas desse Benny Hinn, eu jamais, eu iria em uma concentração de fé em que esse homem fez, né? Não tem nada a ver comigo, Benny Hinn. E outra mensagem que eu ouvi. Bom, deixa eu ir por partes aqui. O Silas Malafaia, ele está já há alguns anos aderindo e muito à questão da teologia da prosperidade, e algumas de suas pregações de autoajuda, tá entendendo? Elas vão sempre nessa mesma linha, nessa mesma direção, tá certo? Eu já vi Silas Malafaia com Mike Murdock, Morri Cerulo e outros adeptos desta mesma teologia, cobrando caro por conta desta teologia, tá entendendo? Eu já vi Marcos Feliciano falar absurdos. Misericórdia, irmão, eu já vi Marcos Feliciano falar absurdos, né? Aquela que o Marcos Feliciano falou da questão de que Deus pegou uma parte dos anjos, o espírito dos anjos, os espíritos dos animais, o espírito da terra, o espírito disso, e moldou e fez o homem. Essa daí foi o suprassumo da ignorância teológica. E mais uma vez a senhora errou em não trazer uma argumentação bíblica para dar base ao seu posicionamento. Olha, e não somente isso, mas eu tenho um vídeo aí na internet, que eu já falei sobre ele aqui, onde o Marco Feliciano diz que o Brasil precisa de uns 50 Agenor-Duque. Misericórdia, irmão. Se um Agenor-Duque já é uma heresia suprema, imagina 50 Agenor-Duque, né? E outro vídeo que ele tá ali num revelamento da profetada,
lavando o pé do Agenor Duque e aquelas profetadas ali. Então, eu acredito que o Paulo Júnior, nesse contexto aí, ele foi muito leve com esses falsos profetas. E dele, Paulo Júnior, eu discordei, que ele disse que uma vez ele foi pregar uma igreja e essa igreja só tinha joio. Paulo Júnior, isso não existe, meu filho. Outra coisa que eu queria aqui me posicionar é sobre a questão do tratamento. O tratamento. Eu sei que a gente tem que, às vezes, se colocar numa posição de servo, tá certo? Mas a questão do tratamento envolve muito, tá certo? O pastor Paulo Júnior, ele tem o dom. Então, deveríamos tratá-lo pelo dom que ele tem, né? O dom de ser pastor, o dom do pastorado está sobre ele. Então chama o pastor Paulo Júnior de pastor, irmão, por favor. Igreja só de joio? Você está completamente equivocado. Você está fora da palavra de Deus. Por quê? A Bíblia diz que aonde foi semeado o trigo, foi semeado o joio. Joio e trigo estão juntos. A palavra de Deus também diz sobre as 10 virgens. Deixa eu ver se eu consigo, porque tá difícil. A gente às vezes tem que ter muita paciência. Tá difícil, mas vamos lá. Nessa questão do que Paulo Júnior falou ou deixou de falar, a gente tem que examinar a fala. Era bom a senhora ter colocado aí a fala, irmão. A fala. Eu vi aqui vários vídeos relacionados à mensagem do Paulo Júnior sobre trigo e joio e não constatei. Tá entendendo? A gente não pode falar sem apresentar o local onde a fala foi colocada. É um erro grave dizer que alguém disse sem alguém ter dito. Tá, a gente tem que provar, mas se a gente não prova, a gente vai concorrer no risco de injúria, calúnia e difamação, irmão. Já prestou atenção nisso? A senhora deveria ter pelo menos colocado o áudio aí ou o vídeo de onde ele fala esse assunto. Então toma cuidado, irmã, no que a senhora está postando, pelo amor de Deus, para não pagar o preço lá na frente. Entendeu? Uma igreja só de joio. Por exemplo, para não descontextualizar a fala, eu queria só perguntar à senhora: a igreja católica, ela é uma igreja de trigo, irmã? Tem trigo na igreja católica? A senhora sabe me dizer? A igreja dos Mormons, tem trigo ali, irmã, na igreja dos Mormons? Os Testemunhas de Jeová, tem trigo ali na igreja dos Testemunhas de Jeová? E outras instituições denominacionais cristãs que seguem esta mesma cosmovisão, esta mesma linha de raciocínio que eu estou colocando aqui. Tem trigo nessas igrejas, irmã? Tem trigo? Então, tá vendo como se desconstrói a argumentação, minha irmã? Pelo amor de Deus. 5 era loucas e 5 era prudente. Outra coisa também é essa questão da parábola das 10 virgens. A gente tem que tomar muito cuidado na interpretação que a gente tem das parábolas de Cristo. A gente tem que pegar a aplicação pessoal do que está na parábola, porém não devemos colocar a igreja na parábola. A igreja não tem nada a ver com a parábola. Na realidade, a parábola está relacionada com a nação de Israel. A nação de Israel, até porque o noivo não vem se casar com 10 virgens, irmão. O noivo vem se casar com a noiva. As virgens ali, dentro de uma contextualização cultural, que a senhora precisa aprender isso aí, tá certo? Dentro de um contexto cultural, as 10 virgens são damas de companhia. Elas estão acompanhando o noivo para o casamento, irmã. Jesus não vem se casar, o noivo não vem se casar com as 10 virgens. Ele vem se casar com a noiva e a noiva está aguardando ele na casa dos pais. Impressionante. Então não existe só a igreja de loucas. As loucas e as prudentes estão juntas, não é? O único lugar que vai ter igreja só de trigo é no céu.
O único lugar que vai estar só joio, sabe onde que é? No inferno. No inferno é lugar de joio. No inferno é lugar de loucos. Mas aqui na terra não existe igreja perfeita. Ele prega muitas verdades, né? Como diz, ele prega feijoada, ele prega mocotó, né? Pregador duro, cajado. Isso ele prega, né? Eu até gosto desses tipos de pregador. Espero que o Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, ele viva tudo que ele prega. Impressionante. Né? Porque pregar não é cajado, é muito fácil. Agora eu quero ver você viver. Aí já entra com aquela questão pentecostal, né, de atribuir a falha na vida de quem prega. Já prestaram atenção nisso, minha gente? Não, eu quero ver ele viver o que se prega, né? Dando a impressão de que não, as pessoas não pregam aquilo que, não vivem aquilo que pregam, né? As pessoas não vivem aquilo que pregam. É atribuir às vezes falhas naqueles que estão pregando a verdade. É tentar desconstruir. Quer desconstruir a argumentação, a vida de uma pessoa, atribua pecado a ele. É impressionante isso, meu Deus do céu. No cajado, né? Pregar a santidade é muito fácil. Agora eu quero ver você viver na santidade, né? E eu espero que Paulo Júnior viva tudo que ele prega, né? Então, eu deixo aqui. Vou terminar porque eu não aguento mais não, tá certo? Então, eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição, tá certo? Para que você entre e comente sobre esse vídeo. Peço a você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário aqui no rodapé desse vídeo e de toda a argumentação que girou aqui, tá certo? Eu preciso que você comente também, eu quero ver a sua argumentação, o seu comentário sobre este assunto, tá certo? E que Deus nos dê uma outra oportunidade, irmãos. Vamos viver o Evangelho, pregar a Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador. Porém, eu deixo um último recado dizendo assim: quer desconstruir uma argumentação, apresente provas, apresente fatos, apresente dados, tá certo? Para não concorrer o risco de você se tornar escravo das suas próprias palavras, né? A axiologia é uma teologia. Aliás, a axiologia é algo que tem contaminado a mente de muitas pessoas que têm concorrido neste erro aí, tá certo? De falar e não apresentar fatos, e não apresentar provas, e não apresentar nada. É falar ao vento. Amém? Mas que Deus nos ajude e nos abençoe a crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos.